Então é isso, gente. Estamos aí para mais um React. E hoje, né, não é React do Paulo Cogos, não é React do Monark. Hoje é React do Breno Altman. Breno Altman, que é um camarada, né? Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, mas eu acho que no tema Palestina ele tá mandando muito bem. Então eu quero aqui reagir ao Breno, até para dar uma moral pro conteúdo que ele vem produzindo, tá? Ele que é judeu, estudioso, né, como jornalista do conflito na Palestina, e vem fazendo um trabalho exemplar, principalmente de enfrentamento aos racistas. Sim, eu tenho me referido aos sionistas sempre desta forma, porque é isso que eles são, racistas. E eu gosto de usar o Breno, porque o Breno, como judeu, ajuda a gente a deixar mais evidente algo que a gente sempre fala, que é o seguinte: a carta do antissemitismo não cola. Primeiro porque palestinos também são povos semitas. E segundo que a nossa crítica não é ao judeu, nem a religião, nem a unidade cultural judaica. Nossa crítica é ao sionismo, uma ideologia racista, colonialista, que pratica limpeza étnica e que no momento está praticando um genocídio. Né? A gente é contra o Estado de Israel, que ataca como Estado, se defende como religião, e não passa de um enclave do Ocidente no Oriente Médio a serviço dos interesses econômicos, geopolíticos dos Estados Unidos. E o Breno faz um bom trabalho de denúncia de tudo isso, né? Da eterna Nakba, não é isso? Que o povo palestino sofre diante do agressor Estado de Israel, não é isso? Um Estado que tem, sim, como bem disse Lula, práticas terroristas, né? Porque atacar hospital é terrorismo, atacar comboio de ambulância é terrorismo, fósforo branco é terrorismo, né? Tudo sob a desculpa de combater o Hamas, enquanto a cara nem arde durante os ataques à Cisjordânia, que a princípio não tem Hamas. Então é muito importante o papel que o Breno vem desempenhando aqui. E nesse trecho, segundo o título, ele vai falar das leis racistas. Porque tem outra, né? A galera adora dizer que Israel é a única democracia do Oriente Médio. Aí a gente tem que perguntar, né, galera? Democracia para quem? Sendo que palestinos são, sim, cidadãos de segunda classe em Israel. Onde milhares são presos sem direitos jurídicos equivalentes aos direitos de cidadãos de primeira classe. Prisões arbitrárias. É um estado oficialmente de apartheid. Tá? Então isso não é democracia nem para os padrões da democracia burguesa. Tá? Nem para os padrões já muito rebaixados da democracia burguesa, Israel pode ser classificado como uma democracia. Tá? Isso é tão falso quanto os vídeos dos túneis do Hamas encontrados por Israel. Não é isso? 500 quilômetros de redes de túneis, né, gente? Os caras não conseguem achar um vídeo para mostrar direito. É sempre uma coisa precária, esquisita. Sabe por que eles não acham os túneis do Hamas? Porque eles estão junto com as armas químicas do Iraque. É por isso que eles não acham. Né? Mas bora lá, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mesmo os estados religiosos, as teocracias, não se definem pelo domínio de uma etnia sobre as demais. Como expressão formal de nacionalidades, os estados modernos não possuem recorte por raça ou etnia, ao contrário do Estado de Israel. O Estado de Israel é o único Estado legal e declaradamente de supremacia étnica no planeta. Vocês acham possível, portanto, um Estado racista ser democrático?
Esse racismo institucional... Perfeito, é isso. É aquilo que eu disse antes ali na minha introdução. Não judeus em Israel são cidadãos segundo a lei de segunda classe. São cidadãos de segunda classe. Não gozam dos mesmos direitos. É isso que o Breno está falando. É consolidado por 5 outras leis relevantes, além da lei do Estado-nação, que declara Israel como Estado judeu. A primeira dessas leis, a Lei de Cidadania e Entrada em Israel. Aprovada em 2003, essa norma impede que cônjuges de cidadãos israelenses e seus filhos obtenham automaticamente vistos de residência e cidadania, se forem procedentes dos territórios palestinos ou de países considerados hostis, como Irã, Líbano, Síria e Iraque. Uma cidadã árabe e israelense, por exemplo, se ela tiver filhos com alguém da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, não poderá transferir sua cidadania para os seus descendentes. Seus filhos não serão automaticamente árabes e israelenses, com direitos plenos à cidadania israelense. Aliás, o seu companheiro, o seu esposo, se ele vier de um território ocupado, não poderá viver com ela em Israel, ainda que ela seja uma cidadã árabe e israelense. Ela terá que ir viver nos territórios ocupados ou ambos terão que imigrar para uma outra nação. Bonitinho, né? Essa é a única democracia do Oriente Médio. Mas calma, eu suspeito que vai piorar. Eu conheço um pouquinho dessa história aí, e se ele vai apresentar as outras, eu acho que vai piorar, mas vamos lá. Essas mesmas proibições, obviamente, não se aplicam aos judeus. Segunda das leis de consolidação do racismo institucional, a lei do retorno. Sobre essa eu falei há pouco, vou detalhar. Aprovada em 1950, essa lei estabelece que qualquer judeu no mundo pode imigrar para Israel e obter cidadania. Essa norma não vale para os refugiados árabes que viviam nos atuais territórios israelenses até 1948, ou para os seus... Vocês entenderam, galera? Se você é judeu de qualquer lugar do mundo, você pode ir para lá. Agora, se você é um árabe que foi expulso de lá pelos judeus, aí você não pode voltar. É isso. Descendentes. Um palestino que tenha perdido sua casa, que tenha perdido suas terras, por conta, por exemplo, da Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948, ele saiu daquela região, saiu, por exemplo, de onde é Tel Aviv hoje, saiu de Tel Aviv, foi para o exterior, constituiu família num país... Entende? Olha a crueldade. Então, assim, os caras vão lá e te expulsam na Nakba. E aí depois, como você foi expulso de lá, você não pode mais voltar. É isso. E o que eles estão fazendo agora? Agora é a solução final, tá? A solução final é mandar 2 milhões de palestinos pro Egito. Para depois eles não poderem mais voltar. É isso que Israel está praticando agora. E sabe o que me deixa puto, entre tantas outras coisas? É o seguinte. Os racistas sionistas adoram dizer assim, mas o Hamas não tolera a existência do Estado de Israel. E o lema, né, do Rio ao Mar, Palestina Livre, é um lema que pressupõe a não existência do Estado de Israel. Olha que absurdo. E eu acho engraçado porque é justamente isso que Israel faz. A política de Israel pressupõe a não existência do Estado palestino. Então vejam, se alguém não admite a solução dos 2 estados, é o Estado de Israel, galera. É o Estado de Israel, que anabolizou o Hamas com financiamento, que transformou seu fundador em mártir, que boicotou o Fatah e a OLP de todas as formas para criar um inimigo perfeito. Porque embora o Yasser Arafat fosse um defensor ferrenho da causa palestina, tinha como prática a negociação.
às vezes um pouco mais ou um pouco menos intransigente, mas tinha sempre o objetivo da negociação. E desculpem, ainda mais depois das últimas revelações lá do Haaretz, lá, jornal de Israel, que mostra o helicóptero Apache atirando nos próprios israelenses lá na tal rave do dia 7 de outubro. Sabe, não me cola a ideia de que o Mossad não sabia dos ataques. Segundo também o que saiu na imprensa dizendo que o próprio Egito já teria alertado Israel pelo menos 3 dias antes. Porque, por mais absurdo que possa parecer essa hipótese, os ataques do dia 7 vieram a calhar para o desenrolar da solução final de Israel lançada sobre Gaza. E não só sobre Gaza, eles estão atacando o Líbano. Eles estão transformando a região numa panela de pressão. Então, assim, é muito nojento a política que Israel bota em prática. E isso não tem nada a ver com judaísmo, com antissemitismo. Isso tem a ver com antisionismo, que nada mais é que antirracismo. É um festival de vídeo postado por Israel e depois apagado, porque eles postam o vídeo para construir uma mentira. Depois, no próprio vídeo, a gente consegue perceber a mentira, eles apagam, eles editam. Foi assim desde o míssel lá que atingiu o primeiro hospital de grande repercussão, porque até nem foi o primeiro hospital. Como foi de novo agora, mais recentemente, com o vídeo lá da ajuda deles aos hospitais, lá com os respiradores. Mostrando que aquelas caixas não eram respiradores, e sim armas. Para eles depois dizerem que foram encontradas no hospital para justificar os ataques aos hospitais por eles serem bases secretas do Hamas. Como o Chile, e se os seus descendentes quiserem retornar para a terra dos ancestrais, não poderão, não receberão cidadania israelense, ao contrário do que acontece com os judeus. Os judeus, se eles forem para Israel, eles automaticamente recebem cidadania israelense. Terceira lei do racismo institucional, a Lei de Terras. Aprovada em 1960, essa lei levou a que mais de 90% das terras de Israel fossem controladas pelo Estado, que concede sua administração para entidades sionistas, como o Fundo Nacional Judaico, cujos estatutos somente permitem alugar essas terras para judeus. Isso está nos estatutos do Fundo Nacional Judaico. Como consequência desta lei, os árabes israelenses ocupam apenas 3,5% do território de Israel. Sabe, é por isso, né? Com a gente lá do IFD, lá, como é que é o nome dele aí, chat? Né? O propagandista sionista aí, né? Não aceita debater com o Breno. Tava até querendo debater com Deus, todo mundo. Né? Debateu com o Thiago Ávila, André, né? André Last, uma coisa assim o nome do cara, né? Debateu com o Thiago Ávila, queria debater. Isso, esse cara aí, André Last. Queria debater com o Demore, não era? Queria debater com todo mundo. Aí o Breno apareceu lá e disse: vem cá, debate comigo aqui, que sou judeu também, sou jornalista e estudo casa. Aí ele não quis. Porque uma coisa que esse cara sustenta é o papo manjado de que Israel é uma democracia do Oriente Médio. Agora, como é que ele vai sustentar que Israel é uma democracia, né? Se só 3% das terras de Israel são ocupadas por árabes israelenses, uma vez que há uma lei que produz essa distorção. Que democracia é essa? Por isso que eu digo, Israel não é democracia nem para os padrões já muito rebaixados de uma democracia burguesa. Um outro papo que eles gostam de dizer é o seguinte: mas o Estado de Israel, pelo menos, é condescendente com LGBTs. Sabe o que a comunidade LGBT acha? Isso eu pude pesquisar junto à comunidade. Para um gay palestino, né,
vale muito mais a luta pela sobrevivência do seu povo, para que ele possa lutar depois, inclusive, por mais direitos, do que essa pseudo-liberdade oferecida pelo Estado de Israel. Sabe, isso é um espantalho. Porque não vai haver jamais a possibilidade de ampliação dos direitos da comunidade LGBT na Palestina se não houver Palestina. Compreendem? É isso. Apesar de representarem mais de 15% da população. O Estado de Israel não tem ali uma lei dizendo que apenas judeus podem alugar as terras do Estado. Não, é um truque. O Estado cede essas terras para entidades sionistas, como o Fundo Nacional Judaico. E essas entidades de caráter privado têm nos seus estatutos que elas só podem alugar essas terras para judeus. E isso vai provocando uma enorme concentração de terra nas mãos de judeus e um desrespeito ao direito de propriedade para quem não é judeu. Quarta lei do racismo institucional, a lei da Nakba. Aprovada em 2011, essa lei determina a retirada de financiamento público e outros tipos de punições financeiras para toda e qualquer instituição que promova atividades de lembrança da Nakba, como luto e tragédia do povo palestino. Nakba é uma palavra árabe para catástrofe. É como os palestinos se referem a 1948, o surgimento do Estado de Israel. Como o surgimento do Estado de Israel significou a expulsão de cerca de 700 mil palestinos de suas terras. Isso, a Nakba, na prática é isso, tá? É a expulsão dos povos palestinos das suas terras pelos sionistas. Então essa é a tragédia, essa é a Nakba que o povo palestino vive há 76 anos. Não é isso? Os palestinos e os árabes em geral se referem a esse episódio histórico como Nakba. Pois bem, qualquer instituição, qualquer entidade em Israel que celebrar o Nakba em oposição à narrativa sionista sobre o surgimento, sobre a formação do Estado de Israel, perde financiamento público, tem cortes de créditos, sofre punições financeiras dos mais diferentes tipos. Este é um dos principais mecanismos de combate contra a memória dos árabes que vivem em Israel. A lei da Nakba, ela reforça a limpeza étnica com uma limpeza da memória, de tal maneira que, aos poucos, a única narrativa... Democrático, né? Imagina, o povo palestino sequer pode ter eventos que mantenham viva a sua memória cultural, que mantenham viva a história de expulsão de suas terras, da sua própria tragédia social promovida pelos racistas sionistas de Israel. Eles não podem. E isso é o que os racistas chamam de única democracia do Oriente Médio. Existe em Israel, nas escolas, nas instituições públicas, nas editoras, seja a narrativa do sionismo. Quinta lei. Eles não falam, gente, nas escolas, em Israel, em Palestina. São árabes. Saca? Uma negação da existência da Palestina. Quando a gente pega os discursos desses propagandistas aí do racismo sionista, e aí a gente mostra aquele mapa de Israel engolindo o território da Palestina, eles dizem, nunca existiu Palestina. Não tinha Palestina. Esse mapa é falso. Saca? Era um território vazio, não tinha nada lá. Era só um espaço esperando os sionistas chegarem. Já tinha bandeira, já tinha povo, já tinha gente ocupando o território, já tinha unidade cultural, já tinha inclusive dimensões geográficas. De um povo que lutava pela sua própria autodeterminação. Seja contra a dominação do Egito, seja contra a dominação inglesa, mas um povo que ocupava um espaço, que tinha uma unidade cultural forte e que lutava por autodeterminação.
para vir um racista dizer que não existia Palestina, porque é isso que eles dizem. Do racismo institucional, as leis de emergência. São mecanismos herdados da época do mandato britânico sobre a Palestina, antes de 1948. Um conjunto de 170 artigos destinados a reprimir a resistência árabe palestina, seja nos territórios ocupados, seja dentro de Israel. Essas leis estabelecem, por exemplo, a proibição dos árabes se mudarem e ocuparem territórios fora das áreas especificadas por eventual ordem militar. Ou seja, como é que é o nome disso aí que ele está descrevendo agora, turma? Zé Time, qual é o nome do que ele está descrevendo agora? Hã? Vou dar dicas, tá? Leis de Jim Crow nos Estados Unidos, apartheid na África do Sul. É isso que ele está descrevendo aí. É isso que os racistas sionistas chamam de democracia, tá? Um apartheid social. Ou seja, o governo israelense pode fixar uma ordem militar dizendo que as populações árabes de tal ou qual cidade dentro de Israel não podem mudar de cidade, precisando de autorização para fazê-lo. Um tipo de determinação que jamais pode ser aplicada a judeus. Outra das leis de emergência, a possibilidade de detenção pelo Estado de qualquer palestino sem julgamento, por longos períodos e com interrogatórios sem a presença de advogados. Outra das leis de emergência. Vocês estão prestando atenção, galera? Os caras não têm direito a advogado, gente. Lembra quando eu falei lá no briefing, lá no início, lá, na introdução que eu fiz? É isso. É isso que o Breno está explicando aqui agora. Tá? São cidadãos de segunda classe, presos arbitrariamente, muitas vezes pelo simples fato de serem palestinos. A admissibilidade da expulsão de árabes e israelenses de Israel, caso o governo emita uma ordem militar que considere a presença de um determinado cidadão árabe israelense maléfica para a segurança do país. Outra das leis de emergência, o fechamento de qualquer área do país por razões de segurança, como prelúdio para a expropriação dessas áreas e entrega dessas áreas para a colonização judaica. É isso, porque eles fecham a área, expulsam os moradores e depois colonizam. Tudo dentro da lei. E assim o Breno vai chegando ao fim. E nós também, tá? Nós também. Hoje foi difícil de tancar, né, galera? Aqui o servidor não tá funcionando muito bem, mas enfim, a sorte que eu gravei tudo. Então tá aí o vídeo na íntegra para vocês. E depois a gente volta, acompanha o trabalho do Breno, sobretudo o que ele vem fazendo em relação ao conflito da Palestina. Chegou até aqui, chegou até o final, deixa o like, comenta alguma coisa aqui embaixo, é sempre muito importante. E se puder, ajuda na manutenção do canal. Beleza, gente? Tamo junto, tchau, tchau e até a próxima.